Esse é o nosso funk. Sétimo ano maravilhoso. Vem pra cá, minha turma linda, vem. Que o assunto tá gostoso. Ou pega o caderninho, dá play no seu vídeo, geral assistindo. Pega o caderninho, dá play no seu vídeo, geral assistindo. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Segundou, hein? Segundou com assunto em português, professor Jean Anderson, Escola Nanelli aí chegando na sua casa, chegando à sua casa com força total nessa segunda-feira. Menino, que fazer funk cansa, viu? Eu não imaginei que eu tava tão sedentário assim nessa quarentena, não. Mas cansa, galera. Não sei como é que vocês conseguem fazer essas danças aí de vocês, porque eu só mexendo um braço para cá, mexendo um braço para lá, já tô todo cansado. É por isso que eu digo, ó, eu não sei dançar, não sei dançar e não escondo de ninguém que eu não sei dançar, tá? Mas para começar a aula com aquele gás total, né? Homenageando essa turma maravilhosa que eu amo muito, resolvi fazer essa paródia desse funk, tá? Hoje nós vamos continuar com aquele assunto da aula anterior. Que assunto, Jean Anderson? Crônica. Na aula passada nós estávamos estudando crônica, tá? E aí, o que foi que nós vimos, professor? Que a crônica abordava assuntos de quê? Do cotidiano. Vimos que a crônica surgia de uma palavra grega, né? Vocês lembram? Lembram sim, tem um esqueminha lá no slide, né? Dizendo de onde ela veio, onde ela nasceu, em que século ela nasceu, tá? Então se liga nisso. Como na musiquinha falou, pega o caderninho, vai anotando aí, dá play no seu vídeo, tá? Porque a partir de agora a gente vai ver a continuação do conteúdo. E aí, nessa continuação, o que é que vocês vão ter que observar nessa aula? As características essenciais, tá, gente? Características principais do gênero crônica. E aí, professor, o que vai ser preciso fazer? Eu quero muito que vocês, por exemplo, eu vou mostrar um esqueminha aqui no slide. Se possível, anote esse esqueminha no seu caderno, porque, por exemplo, ó, quando você for estudar para a prova, ele pode te ajudar muito. Porque uma coisa é você ver o vídeo, resolver a atividade. Outra coisa é você ver o vídeo e ir escrevendo coisas e que você lembre, tá? Coisas que você lembrar desse vídeo. Então, aconselho vocês a fazerem isso. Escreverem coisas que vocês lembrarem durante a minha fala ou durante a apresentação do material. Já eu vou mostrar esse esquema e aí eu gostaria que, se possível, depois cada um fizesse no seu caderno, bem bonitinho, usando a criatividade de vocês, tá? Do jeito que vocês gostem, até para a gente treinar a escrita mesmo, tá certo? Então, conteúdo da aula de hoje, crônica, né? Parte 2. Então, a partir de agora, nós vamos partir rumo ao conhecimento. Ó, e aí eu já entro de cara nas características. É esse o esquema que eu gostaria que vocês escrevessem aí no caderno. Por quê? Porque é um resumo do nosso conteúdo. E muita coisa, ó, segredo. Muita coisa do que está aí pode ser que apareça em alguma questão na nossa prova ou algo parecido, né? Eu sempre coloco coisas que a gente estuda, tá? Eu nunca fujo do que a gente não estuda, tá certo? Então, ó, aqui nós vamos iniciar falando dos principais elementos que compõem a crônica. Vimos na aula passada um pouco de sua história. E agora, no momento de escrever, professor, o que é necessário para fazer uma crônica? Quando eu estiver lendo uma crônica, quais os pontos que devem ser observados? Então, deixa eu só descansar. Pronto, bora lá. Então, quando se fala em crônica, nós precisamos ter, primeiro, na cabecinha da gente, essa noção de que é um texto jornalístico, mas, ao mesmo tempo, um texto literário. Isso por quê?
Porque ela nasceu no universo do jornal. Vocês viram na aula passada que ela nasceu no jornal. Só que a linguagem da crônica, ela tem muita subjetividade. É um texto que mexe com os sentimentos da gente, que revela o sentimento do narrador. E aí, quando se tem essa junção de um texto mais objetivo com um texto subjetivo, eu tenho elementos do jornal e tenho elementos da literatura. A literatura é a arte da palavra, é como o artista se expressa escrevendo. E aí, na crônica, vocês vão ver muito dessa arte, tá? E aí, por exemplo, se ele tem um aspecto jornalístico, nós vimos nas notícias e reportagens que elas tinham uma linguagem mais formal, concorda? Ao passo que, quando estudamos variantes linguísticas, nós vimos que eu poderia usar o tá ligado e aí, irmão. Por quê? Porque eram gírias de grupos sociais. Então, dentro das crônicas, vocês vão observar esses dois tipos de linguagem. Tanto a linguagem formal, quanto a linguagem informal. E não vai estar errado, tá? Porque a crônica não é um texto que tem que ser lido de forma difícil, nem escrito de forma difícil. É um texto curto. Vocês viram na aula passada que é um texto, Antônio Cândido falava que era um texto simples. E aí é isso. Ele tem que ser um texto simples, de fácil compreensão para o leitor. E aí, dentro desse texto, dessa linguagem formal e informal, só voltando, linguagem formal é a linguagem regida pela norma culta, pela gramática da língua portuguesa. Linguagem informal é a nossa fala do cotidiano, do dia a dia da gente, tá? Em textos, a maioria deles são escritos em linguagem formal. Mas, quando a intenção é proposital, eu posso, sim, usar recursos dessa linguagem não formal, certo? E aí, esse texto ele vai apresentar um narrador. Esse narrador pode ser personagem e pode ser também um narrador observador. Quando é que eu tenho um narrador personagem aí? Quando esse narrador, ele, além de narrar, contar os fatos, ele também participa da história. E quando é um observador? Quando ele está só apenas narrando o que aconteceu e ele não participa dessa história. Mas dica, muitas crônicas vêm com o narrador em primeira pessoa. Logo, esse narrador é personagem. Ele conta a história que ele participou. Então, uma característica marcante é essa linguagem em primeira pessoa, ou seja, eu penso isso, eu vi isso, eu vivi isso. E aí, a partir desse eu, é que se expressa a linguagem subjetiva, porque o que é objetivo é aquilo certinho, é aquilo que a gente segue, né, a partir de uma visão geral. Já o que é subjetivo, não. É aquilo que eu sigo a partir do que eu acredito, é aquilo que está dentro de mim. Por exemplo, nossos sentimentos é subjetivo e não objetivo, tá? Então, o narrador, o personagem aí, narrando em primeira pessoa essas crônicas, ele vai revelar uma linguagem mais do seu eu, do seu íntimo, de coisas que deixam ele, sei lá, felizes, tristes, reflexivo. Então, são coisas que surgem de dentro para fora, tá? Linguagem subjetiva é isso, é a expressão do eu. E aí o texto, como é que tem que ser esse texto, Gê Anderson? É um texto grande, com 7 folhas, 8, 9? Você pode até encontrar algumas crônicas grandes, mas elas não são textos longos, tá? A maioria das crônicas são textos curtos, porque é um texto que é para ser lido rapidamente, tá? Diferente de um romance, de um livro, né, que a gente lê durante semanas, dias, a crônica não. É um texto que tem que ser lido rapidamente, então é um texto curto. E aí, por ser um texto curto, não é necessariamente uma descrição detalhada dos fatos. Não é preciso fazer essa descrição, tá?
Eu vou descrever os eventos, vou narrá-los, vou sim, mas eu não preciso, como conto, falar que era uma floresta encantada, que essa floresta tinha muitas árvores imensas, que tinha animais ferozes. Não, não preciso fazer esse tipo de descrição. E aí, o que é que se observa dentro desse texto? Que ele tem espaços reduzidos. A crônica pode acontecer em uma conversa dentro de um ônibus. Um ônibus não é grande, é um espaço reduzido quando comparado a um shopping, por exemplo. Quando comparado a uma floresta, né? A crônica pode acontecer, o espaço dela, dentro da sua casa, numa ligação que você fizer, você acessando ao seu celular, pode ser também uma crônica nascer disso, tá? E aí eu tenho essa noção de que os espaços, o local onde está acontecendo os fatos é reduzido, não é amplo, tá? E por ser um espaço reduzido, nós não vamos ter muitos personagens, tá certo? Vão ser poucos personagens dentro dessa narração. E aí, geralmente, em muitas crônicas, vocês vão ver que nem nomes dos personagens aparecem. É raro. Aparece sim. Claro que aparece. Mas tem muitos autores, muitos cronistas, que preferem não escrever a esses nomes, certo? E aí, vejam só. Outro elemento essencial dentro da crônica é o tempo. Esse texto ele é contemporâneo, então ele é atual, é um assunto, perdão, que está acontecendo agora no momento do narrador, no momento do escritor, tá certo? Então o tempo aí é bem definido, você consegue ver a passagem dos dias, você consegue identificar o ano, a depender, claro, do texto que você está lendo. Se é noite, se é manhã, se é tarde, você consegue ver esse tempo, tá? E é interessante ressaltar que o tempo sempre vai fazer referência ao momento da nossa atualidade, tá certo? A crônica, ela tem, talvez o seu maior objetivo é pautar os assuntos do cotidiano, é falar o dia a dia da gente através de um texto escrito. Por exemplo, eu de repente tirei um 10 na prova. Isso é um cotidiano, é uma ação do cotidiano. Então você pode fazer uma crônica a partir disso, o dia que você tirou 10 na prova. Eu posso fazer uma crônica da minha primeira vez no parque de diversão, uma crônica, sei lá, da minha visita à casa da vovó. Então são exemplos do nosso dia a dia, tá certo? Da minha ida à padaria, da minha ida ao shopping, são assuntos que eu posso fazer uma crônica. A primeira vez que eu assisti a uma série, a primeira vez que eu li um livro completo, pode surgir um assunto para uma ótima crônica. Fica a dica. E aí, então, a gente fecha nisso de que os assuntos abordados dentro desse gênero textual se respaldam no cotidiano. Então, são ações do nosso dia a dia. Além disso, é um texto que pode apresentar uma ironia. A depender do tipo da crônica, a ironia vai ser um elemento muito utilizado. Professor, o que é uma ironia? Ironia é uma figura de linguagem que consiste em você falar algo querendo dizer outra coisa. Eu posso chegar aqui e dizer, olha, que cachorro bonito. E aí, lá por dentro de mim, eu tô, que cachorro feio. Nossa, ele tem um péssimo gosto. Então, por exemplo, a ironia consiste nisso, em falar uma coisa, mas querendo dizer outra. Por exemplo, eu poderia dizer, as cidades do Brasil têm ruas extremamente limpas, sem nenhum lixo, sem nenhum papel de bala. Sonho, né? Sonho da gente, sonho do meio ambiente também. Porque não é verdade. A gente não tem ruas totalmente limpas, sem papeizinhos pelo chão. Não temos, tá? E aí a ironia consiste nisso, em dizer algo, mas querendo falar outra coisa totalmente contrária a isso. E aí, dentro dessa ironia, esconde algo chamado crítica. As crônicas, elas revelam críticas sociais.
ações que merecem ser discutidas e pensadas pelos cidadãos, tá? E aí, muitas dessas crônicas vão apresentar assuntos polêmicos mesmo, falar sobre política, falar sobre gravidez na adolescência, falar sobre prisão. São assuntos que podem ser abordados pela crônica, até porque são assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Por outro lado, muitos autores, ao escreverem crônicas, eles começam assim. De repente, eu estava procurando uma inspiração para escrever a minha crônica e não sabia por onde começar. A crônica é um texto que precisa ser feito assim e assim. Veja, vocês podem encontrar isso dentro das crônicas. E aí, quando vocês encontrarem esse tipo de coisa, vocês vão ver que ela exibe um caráter metalinguístico. Professor, que palavra é essa? Metalinguístico. Metalinguístico é uma função da linguagem. A função metalinguística, ela consiste em um texto explicar como se faz um texto. Então, é como, por exemplo, a crônica falando da ação de fazer uma crônica, tá certo? São exemplos de metalinguagem, ok? E a gente segue com outros conceitos. Agora vamos falar de tipos. Professor, posso escrever isso? Pode também, mas você tem essa parte bem resumidinha aí no seu módulo, tá? A partir da página, deixa só eu procurar, bora lá, vamos lá, professor. A partir da página 74, você tem isso que eu vou exibir agora. Agora, aquela outra parte, seria bom você copiar, tá? Aí, ó, vamos lá. Tipos de crônica. Lírica ou literária é um exemplo de como pode vir a ser escrita essa crônica. Jornalística é um outro exemplo, tá? A crônica ensaio também é um outro exemplo de crônica. E a crônica humorística. Professor, só tem essas 4? Não. Nós temos outros tipos de crônicas também. Mas o módulo de vocês abordou essas 4. Então, nós vamos falar dessas, tá? Mas eu tenho crônicas esportistas, tenho diversos tipos de crônicas. Aí eu trago a primeira delas, a jornalística. Professor, o que quer dizer uma crônica jornalística? Como ela é feita? Em que ela consiste? Então, por exemplo, nesse tipo de crônica, os fatos eles serão apresentados sob o quê? Uma perspectiva mais particular, com a visão, ao mesmo tempo que é subjetiva, também é crítica. Então, eu vou ter ali o nosso escritor, o nosso cronista, escrevendo um acontecimento que estava envolvendo ele, tá? E eu vou ter um aspecto crítico dentro desse texto, vou ter visões pessoais minhas, tá? Então, aqui a gente tem, inclusive no módulo de vocês têm a leitura completa dessa crônica aí, mas eu vou ler um trechinho dela para a gente comentar, tá certo? Ó, diz assim, a reportagem e a crônica, por Miriam Leitão. Tenho acordado aos sábados com o Brasil na cabeça e muito trabalho. Sábado passado estava no Pelourinho, na Bahia. Antes disso, em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Mas já acordei à beira de um rio amazônico. Ou no extremo norte do Rio Grande do Norte, na Caatinga ou no Cerrado, atravessando o país de ponta a ponta. O trabalho transborda e invade as manhãs de sábado. Quando isso acontece, a crônica se esconde. Ela não gosta de tanta agitação. Registro isso para explicar as falhas nesse espaço e revelar o que acabei de entender. A crônica nasce do nada, de um sentimento, de um pequeno detalhe significativo e forte que ficou na cabeça rondando insistente. Ela nasce de sua própria vontade, puxando o escritor, que muitas vezes não sabe para onde está indo. Uma ideia pousa e se impõe. Uma frase surge e atrás dela vêm as outras, como se houvesse uma combinação prévia sobre a ordem natural do texto.
O ambiente nervoso e determinado do jornalismo não é terra em que brote a conversa suave e profunda da qual a crônica se nutre, tá? Então, observa que nesse trecho há a presença desses aspectos que eu falei a vocês, ó, uma visão particular da jornalista Miriam Leitão, tá? E aí nós temos esse olhar subjetivo e ao mesmo tempo crítico. Quando vocês terminarem a leitura, vocês vão observar vários aspectos críticos aí nesse texto. Eu diria que um primeiro momento ela está criticando também aqui a ação de querer escrever uma crônica perfeita, com assuntos extremamente importantíssimos, assim, que só certo tipo de pessoa conheça. Não. Aqui no final do texto, ela deixa bem claro que a crônica brota a partir de uma conversa suave, de um momento simples, mas que dessa simplicidade é que o texto explode e se torna gigantesco, tá? Então, a crônica é, de fato, um gênero perfeito. É um dos gêneros textuais que eu mais amo. Dois velhinhos da autotelevisão. Dois pobres inválidos, bem velhinhos, esquecidos numa cela de asilo. Ao lado da janela, retorcendo os aleijões e esticando a cabeça, apenas um podia olhar lá fora. Junto à porta, no fundo da cama, o outro espiava a parede úmida, o crucifixo negro, as moscas no fio de luz. Com inveja, perguntava o que acontecia. Deslumbrado, anunciava o primeiro. Um cachorro ergue a perninha no poste. Mais tarde, uma menina de vestido branco pulando corda. Ou ainda, agora é um enterro de luxo. Sem nada a ver, o amigo remordia-se no seu canto. O mais velho acabou morrendo, para a alegria do segundo, instalando afinal debaixo da janela. Não dormiu, até gozando a manhã. Bem desconfiava que o outro não revelava tudo. Cochilou um instante. Era dia. Sentou-se na cama. Com dores, espichou o pescoço. Entre os muros em ruína, ali no beco, um monte de lixo. Então, aqui, nós temos um outro tipo de crônica. Perceba que a linguagem nessa crônica já é diferente daquela outra. Ela falava de uma forma mais crítica, né? Era mais reflexiva, assim. Essa daqui parece que houve uma escolha das palavras, uma linguagem mais figurada, digamos assim, uma linguagem que foge do sentido, às vezes, real das palavras, tá? Então, quando eu tenho esse tipo de crônica, cujos sentimentos aqui são expressos, mas de uma forma figurada, uma linguagem figurada, nós vamos ter o quê? Uma crônica literária, uma crônica lírica, tá certo? Então, o que é que consiste? Os fatos são apresentados por meio de uma linguagem figurada. A linguagem figurada é aquela que não é tão real. É aquela que se parece com a realidade, se parece. Mas você vai encontrar marcas que não são idênticas. Por exemplo, uma figura de linguagem, eu poderia usar uma linguagem conotativa. Perdão, eu poderia falar assim, coração de pedra. Coração não é de pedra, coração é de carne. Então, eu estou dando uma figurada aí na linguagem, certo? E aí, aquele tipo de crônica é um dos mais conhecidos, tá? A crônica literária, atualmente, é uma das mais lidas e vistas, certo? Nós temos também um outro tipo, a humorística. Como o próprio nome já diz, ela vai tentar fazer o leitor rir sobre algum fato que acontece no dia a dia. Então, nesse tipo de crônica, em que a situação cotidiana é narrada com humor, podendo ser escrita de forma caricatural. Lembram caricatura? Vocês verão no 8º ano. Mas caricatura consiste em você deformar alguns personagens, por exemplo, você exagera as características físicas deles, tá? Então, aqui na linguagem, a gente vai ver exageros em palavras, em ações dos personagens. Pode ser considerado uma forma caricaturada.
O nome do texto é Emergência. Olha só o que ele diz. É fácil identificar o passageiro de primeira viagem. É o que já entra no avião desconfiado. O cumprimento da aeromoça na porta do avião já é um desafio para a sua compreensão. Bom dia! Como assim? Ele fez questão de sentar num banco de corredor, perto da porta, para ser o primeiro a sair, no caso de alguma coisa dar errado. Tem dificuldade com o cinto de segurança. Não consegue atá-lo. Confidencia para o passageiro ao seu lado. Não encontra o buraquinho. Não tem buraquinho? Acaba esquecendo a fivela e dando um nó no cinto. Comenta com um falso riso descontraído. Até aqui, tudo bem. O passageiro ao lado explica que o avião ainda está parado, mas ele não ouve. A aeromoça vem lhe oferecer um jornal, mas ele recusa. Obrigado, não bebo. Quando o avião começa a correr pela pista, antes de levantar voo, ele é aquele com os olhos arregalados e a expressão de Santa Mãe do Céu no rosto. Com o avião no ar, dá uma espiada pela janela e se arrepende. É a última espiada que dará pela janela. Mas o pior está por vir. De repente ele ouve uma misteriosa voz descarnada. Olha para todos os lados para descobrir de onde sai a voz. Senhores passageiros, sua atenção, por favor. A seguir, nosso pessoal de bordo fará uma demonstração de rotina do sistema de segurança deste aparelho. As saídas de emergência na frente, nos dois lados e atrás. Emergência? Que emergência? Quando eu comprei a passagem, ninguém falou nada em emergência. Olha, o meu é sem emergência. Então a gente vê aqui nessa crônica que esse passageiro, né, nunca tinha andado de avião. É a primeira vez que ele está andando e ele está desesperado, com medo de tudo, achando que vai morrer, achando que o avião vai cair. Qualquer coisa que falam, simplesmente ele acha que uma grande confusão. Então você observa esse caráter humorístico de um fato do dia a dia. Porque todos os dias pode ser que pessoas novas estejam andando de avião que nunca andaram, tá? Então é um fato do nosso cotidiano. E a linguagem pode ser caricatural no sentido de seja exagerada, tá? Você observa que esse personagem está falando coisas bem exageradas até, certo? E aí, por fim, a gente termina com a crônica ensaio. Vou ser bem sincero para dizer a vocês, é a minha favorita. Ela se parece muito com a crônica literária, tá? E aí, nesse tipo de crônica, ela nos permite refletir sobre diversas situações do nosso cotidiano, sobre as formas de injustiça, sobre as formas de racismo, de preconceito, tá? Dessa questão de pessoas que moram na rua serem esquecidas, não serem vistas por nós. Então, é um texto que vai causar uma grande reflexão dentro da gente, tá? Crônica-ensaio, em que a crítica sobre as relações sociais de poder, de forma irônica e bem particularizada. Então, surge a partir de uma visão particular do escritor, mas que essa visão chega até as relações sociais. Então, eu trago aqui a última crônica de Fernando Sabino. Por favor, leiam esse texto completo. Eu deixo o link aí, no finalzinho tem www.https Contos Brasileiros, tal. Aí vocês vão encontrar onde eu achei essa crônica. Bora ver o que ela diz? A última crônica, Fernando Sabino. A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nessa busca do pitoresco ou do irrisório do cotidiano de cada um. Eu pretendi apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial,
ao episódio. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou no acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu queria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelho. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Esse texto é perfeito, perfeito. A gente consegue identificar aqui a ação do narrador, né, em estar agoniado por não ter inspiração para escrever uma crônica. De repente, volta para casa, ele entra num espaço, num boteco, né, um botequim, e começa a observar uma família. Ele começa a descrever essa família, né? Ele fala que é uma família preta, que tem as meninas, né? Ó, a menina com 3 anos é magrinha, então diz que a família é pobre. Eu não vou revelar o final do texto, então vou deixar como sugestão para vocês pesquisarem. Mas, de maneira geral, ele traz uma grande crítica, tá? Para a gente refletir sobre, por exemplo, o que é importante em nossas vidas. Um gesto de amor vale muito mais do que muito dinheiro por aí, tá certo? Então, leiam esse texto, é bacana, vocês vão gostar. E aí, eu termino a aula falando sobre esse tipo de crônica, né? A crônica ensaio. Deixa eu só voltar aí para ver vocês. Pronto, voltei. E como eu disse, com esse último texto, essa última leitura, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Lembrando que é importante que vocês anotem, façam as anotações, tá? Para na hora da prova lembrar de muita coisa. Um grande abraço, beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.